Vamos falar sobre autismo, psicose, outra estrutura ou outra forma de pensar. Para isso, analisaremos as visões da psicanálise e da psiquiatria. Dentro da psicanálise, existem algumas controvérsias quanto ao assunto. Existem 3 posições diferentes. A de que o autismo e a psicose seria uma unidade estrutural, a de que o autismo seria uma estrutura subjetiva diferente, e a de que o autismo seria uma estrutura. As contradições impostas por um descompasso entre os achados clínicos e a teoria que os psicanalistas se baseavam talvez seja um valioso indicativo dos motivos de tantas divergências, principalmente porque, enquanto a teoria impedia de considerar a linguagem e a subjetividade nos autistas, as descrições clínicas apontavam para a existência delas, mesmo que de forma iniciante. Compelidos pelos conceitos e modelos da teoria lacaniana, os psicanalistas, por um lado, tentam situar o autista como um sujeito inconstituído, até mesmo reduzindo-o a não ser mais que um vivo, por considerarem a inexistência do outro. Mas, por outro lado, o mesmo sujeito é descrito como evitando, desviando-se de sinais da presença do outro. Mas isso não implica que ao menos há algo aí, o que já é ser diferente de nada? Se não, por que fazer excluir o outro? Portanto, apesar de certas descrições apontarem para um fora da linguagem, pela inexistência de um outro, as descrições clínicas não são condizentes com um fora do humano. Mesmo entre aqueles que defendem a unidade estrutural dos 2 quadros psíquicos, faz-se uso de expressões em que o autismo se situa como a forma mais primitiva da psicose. O modo como os indivíduos se relacionam com o outro revela que no momento de sua constituição subjetiva houve um impasse, no caso do sujeito autista, na alienação, e no caso da psicose, na separação. Maleval defende que parece pouco plausível sustentar que o autista se situa aquém da alienação, pois ele é afetado pela negatividade da linguagem. Dessa forma, parece que o sujeito autista entra na alienação, mas tem dificuldades em sustentar-se nela. Apesar de haver uma aproximação entre o autismo e a psicose referente à retenção do objeto A, vários são os distanciamentos encontrados, inclusive que, enquanto para o sujeito psicótico essa retenção é angustiante, o sujeito autista a mantém sob seu domínio. Outros distanciamentos são a presença do delírio e da alucinação na psicose, o que no sujeito autista é raro. Na esquizofrenia, acontece uma relação inicial e, em seguida, um retraimento da participação com o mundo. Já no autismo, essa relação inicial não acontece. Para Kanner, na esquizofrenia havia rompimento na relação com o outro, e no autismo, uma recusa em estabelecê-la. Enquanto na psicose a indiferença é dirigida ao mundo exterior como um todo, os autistas possuem uma boa relação com os objetos. Quando está com eles, experimenta uma sensação prazerosa de poder e de domínio incontestáveis. A indiferença seletiva, no caso desses sujeitos, é direcionada às pessoas. Tentar moderar a angústia de um psicótico por meio de explicações racionais não tem muito efeito. Por outro lado, o autista lhes dá bastante importância, e elas podem ser bastante apaziguadoras para ele. Isso porque o autista tem como característica a imutabilidade, enquanto o psicótico tem a ironia. Assim, o psicótico não crê em nada, já o autista está atento às regras absolutas. Além disso, existe uma especificidade dos escritos dos autistas. Todos esses sujeitos escrevem para se fazerem reconhecer como seres inteligentes e para demandar uma melhor consideração de sua diferença. Diante de tudo isso, o que podemos pensar sobre o autismo como estrutura clínica? Kanner foi o primeiro a produzir uma narrativa clínica sobre o autismo. Inicialmente, o termo autismo era utilizado para designar apenas um sintoma da esquizofrenia. Kanner publicou a tese sobre o autismo infantil precoce, e os critérios para o diagnóstico ainda constituem referências importantes para a prática. As principais repercussões da concepção dessa estrutura clínica são retirar definitivamente o autista de uma visão deficitária de seu modo de ser, distinguir o autismo da psicose e viabilizar a formalização de uma direção de tratamento psicanalítico do autista, seu alcance, seus efeitos terapêuticos e seus limites. Pensando nas especificidades do autismo, 2 coisas são importantes. Compreender que a língua do outro que daria acesso ao laço social é tão traumática para o autista que ele se abriga na solidão, tendo maior afinidade com a invenção e reinvenção do mundo.
Por isso, suas possibilidades de inserção dependem do acolhimento de suas invenções, pelas famílias, pelas escolas, pela sociedade em geral e também pelo discurso psicanalítico. Conhecer o conceito de borda autística, que implica a singularidade da defesa autística contra a angústia que o encontro com o outro, não esvaziado de gozo, lhe desperta. Vamos entender o olhar da psiquiatria e de alguns estudos biológicos. Segundo o DSM-5, o transtorno do espectro autista é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, tendo como características diagnósticas essenciais prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário. O TEA engloba transtornos antes chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Em estudo realizado através de exames clínicos de imagem e critérios diagnósticos, observando a frequência de distúrbios neuropsiquiátricos nos familiares de autistas e analisando a recorrência familiar e a ocorrência de consanguinidade entre os pais de autistas e entre outros casais da família, puderam observar que existe uma herança multifatorial no autismo infantil. Com os resultados de outros estudos sobre o genótipo de um grupo de crianças autistas em comparação com um grupo de crianças típicas, é possível que, futuramente, marcadores genéticos sejam utilizados para avaliação do autismo. De acordo com os resultados desses e de outros estudos, pôde-se concluir que a avaliação clínica para diagnóstico de autismo deve envolver aspectos neurológicos, psiquiátricos e genéticos. Enfim, várias são as visões sobre o autismo e o que sabemos é que ainda há muito o que estudar e construir sobre isso. Diante de tudo isso, o que nós precisamos pensar é que, independente de como o autismo se encaixa nas estruturas, o nosso dever é olhar para ele como um ser humano que possui suas características próprias, seu olhar próprio para o mundo e que tem o direito a condições necessárias para que ele se desenvolva da sua maneira, no seu tempo e viva da maneira mais tranquila possível.